Pois é, em mais um arroubo de soberba, o ministro do STF diz o que não devia, fica mal na foto, tem que se desculpar, mas revela o que pensa. Roda a vinheta. Não surpreende mais ninguém que um ministro do STF apareça num local, muitas vezes indevido, falando sobre o que pensa de uma maneira também inapropriada. Desta feita, Barroso, o ministro limpinho do STF, vai num evento da UNE, ao lado do ministro da Justiça do atual governo, dizer que acabou com o bolsonarismo. Se isso não é uma prova inequívoca de uma atitude indevida, inapropriada e inaceitável para um ministro da nossa Suprema Corte, nada mais é. Barroso é rotulado como um ministro liberal progressista que defende ideias de vanguarda, como legalização das drogas, do aborto, e está no direito dele defender o que pensa. O que não pode é o Barroso se arvorar de agente político como ele fez nessa manifestação pública, nesse evento da UNE. Barroso se alinha, desse modo, àquilo que ele mais critica. Ficou famosa a sua manifestação no plenário do STF, numa altercação, numa briga com Gilmar Mendes, onde Barroso disse umas verdades, chamando Gilmar Mendes de um sujeito mau. É verdade. O problema é que Barroso também é. Prova essa dada agora publicamente nesse evento, onde Barroso manifesta a sua postura um tanto, digamos, politizada sobre um assunto que não lhe compete. Ele, como cidadão, tem todo o direito de pensar o que quiser, mas um ministro do STF não pode vir a público dizer aquilo daquele modo. Este fato é apenas mais um, dentre tantos outros, que revelam a postura, o verdadeiro pensamento, o comportamento daqueles que se encastelaram na Suprema Corte do país. Vamos lembrar, por exemplo, de Carmen Lúcia, que se declara contra a censura, mas vota a favor da censura porque achou necessário naquele momento. Uma contradição estapafúrdia para quem entende um mínimo de direito. Podemos citar também Gilmar Mendes, um sujeito bastante inteligente, não muito dotado de caráter, que há pouco tempo defendia a Lava Jato, mas passou a criticá-la quando essa operação atingiu o PSDB. Então, gente que muda de opinião conforme a conveniência e não por acreditar ou por entender o que é correto e o que deve ser feito. Tudo isso só demonstra o quão cara de pau nossos agentes políticos estão ficando. Perdem completamente a vergonha, o pudor de se mostrarem defensores de pautas que lhes são convenientes. Não respeitam regras, criam, aliás, regras muito apropriadas e convenientes para as suas decisões, para as suas convicções, mas aquilo que lhes é dever, que é obedecer à lei, à Constituição e seguir um mínimo de coerência em seus atos, isso já passou para trás. Nós estamos reféns cada vez mais desse tipo de gente e se não nos levantarmos, se não erguermos a nossa voz, nós vamos nos acomodar num buraco cada vez mais fundo. Então é imperioso que nós nos manifestemos, mostremos nossa indignação contra essa gente. E não estou falando só de STF, mas dos políticos em geral. Nossos representantes precisam entender que eles nos representam. Não são donos da verdade, não são donos da nossa voz e não podem nos calar. Cabe a nós nos defendermos o quanto antes, senão a tarefa fica cada vez mais difícil. Espantar o frio. Eu queria aproveitar e deixar aqui a minha solidariedade ao pessoal do MBL que estava num movimento pacífico de engajamento em universidades, limpando pichações ou pintando as paredes de diretórios ocupados tradicionalmente por essa gente que se diz de esquerda, mas são meros baderneiros, e que se mostraram também agressores covardes.
Então, minha solidariedade ao João Bétega, aqui do Paraná, e aos seus companheiros que fizeram essa manifestação corajosa, foram agredidos, espancados e roubados por gente que se diz defensora da liberdade, da democracia e do diálogo, mas fazem exatamente o oposto. Mais uma vez, minha solidariedade, e que a gente não deixe isso passar em branco. A gente precisa manifestar. Um abraço.